Abra a sua Bíblia, ou acesse a sua Bíblia, Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Mateus, capítulo 4. Mateus, capítulo de número 4. Estou fazendo a exposição deste Evangelho. Capítulo 1, capítulo 2, o evangelista traz um retrato falado sobre o encarnado, o anunciado pelos profetas do Antigo Testamento, para conquistar os judeus pela fé em Jesus Cristo, tendo Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas, eles que tinham uma expectativa messiânica neste contexto muito grande. Mas também com este evangelho, Mateus ele quer confirmar a fé dos já convertidos, para que eles não tenham nenhuma sombra de dúvida de que Jesus de fato é Deus. E ele faz isso no capítulo 1, capítulo 2, trazendo a encarnação de Jesus, apresentando Jesus ou colocando o encarnado no cenário histórico. E assim, capítulo 3 e capítulo 4, Mateus ele vai apresentar algumas credenciais ou alguns testemunhos acerca de Jesus, porque do capítulo 2 para o capítulo 3 se passa 30 anos. Mateus não escreve o evangelho de forma cronológica, ele escreve este evangelho por temas. E então, quando o capítulo 3 você inicia a leitura, já se passaram 30 anos. E a pergunta é, aquele Jesus que foi apresentado 30 anos atrás como o encarnado, o Messias, o Rei, ainda permanece com as suas credenciais, ainda é válida sobre ele? E no capítulo 3 nós vimos que nós encontramos a chancela, o testemunho, primeiramente do profeta João Batista. Depois nós encontramos no capítulo 3 a chancela, o testemunho de Deus o Pai e de Deus o Espírito Santo. E agora no capítulo 4 nós vamos encontrar a chancela até mesmo de Satanás, porque não há nenhuma dúvida agora, Satanás não tem nenhuma dúvida de que este, a qual ele irá testar ou provar, é o Filho de Deus, é o Messias, é o Rei, anunciado pelo Antigo Testamento. Então acompanhe a leitura que farei, capítulo 4, depois permaneça com a sua Bíblia aberta ou no texto em que você está acessando, para que você possa conferir aquilo que será dito para o seu coração nesta noite. Nós cremos que Deus fala por meio da palavra, então abra o seu coração para que Deus fale contigo nesta noite. Capítulo 4, a seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, ou a melhor tradução é, tendo em vista que és o filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo, a parte mais alta do templo, e lhe disse: tendo em vista que és o Filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Ele disse: tudo isto te darei se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto. Com isto o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Ouvindo, porém, Jesus que João fora preso, retirou-se para a Galileia, e deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situada à beira-mar, nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta:
terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que jazia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região e sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Daí por diante, passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Caminhando junto ao mar da Galiléia, viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, e lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Passando adiante, viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco em companhia de seu pai, consertando as redes, e os chamou. E então eles, no mesmo instante, deixando o barco e seu pai, o seguiram. Percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças, enfermidades entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria. Trouxeram-lhe então todos os doentes, acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, lunáticos e paralíticos, e ele os curou. E da Galiléia, Decápolis, Jerusalém, Judéia e da além do Jordão, numerosas multidões o seguiam. Curva a sua cabeça, feche seus olhos, faça a sua oração a Deus, pedindo para que Ele fale contigo através da mensagem que será exposta. Querido Deus, estamos diante da Tua palavra que é viva, palavra a qual o Senhor tem confirmado em nosso coração, tem apontado o caminho a nós através da Tua palavra, tem renovado as nossas forças, tem nos exortado, ensinado. Por isso nós pedimos ao Senhor mais uma vez, que na instrumentalidade poderosa do Teu Santo Espírito, o Senhor venha aplicar a Tua palavra no coração de cada um presente, daqueles que nos acompanham por meio do canal do YouTube da nossa igreja, e de outros que em outra oportunidade, ó Deus, ouvirão esta mensagem. Esta é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Então Mateus, neste evangelho, ele tem a intenção de apresentar Jesus como o rei dos reis, e é isso que ele faz. Mateus, ele vai trazer a nós a figura de Jesus, para que tanto os seus ouvintes primários, como nós dos dias atuais, não venhamos a ter nenhuma sombra de dúvida referente a Jesus, o Messias, o ungido, o rei anunciado pelo Antigo Testamento. E aqui neste capítulo de número 4, Mateus ele vai apresentar, assim como no capítulo de número 3, algumas chancelas referentes a credenciais do rei. Ele de fato é o rei, o Messias ungido, conforme anunciado no Antigo Testamento. E o primeiro testemunho que nós vamos encontrar aqui neste texto é o testemunho do tentador, ou da figura do próprio Satanás. O texto é colocado, e a ideia que Mateus nos passa a princípio, é de que Jesus Cristo, ele não passou por uma mera tentação aqui neste momento. Deus, o Pai, permitiu que ele passasse por uma dura provação. E havia um ditado entre os judeus que dizia o seguinte: o santo, bendito seja o seu nome para todos sempre. O santo não eleva ninguém ao nível de dignidade que lhe está reservado, sem antes tê-lo provado e examinado. Se suportar a tentação, só então lhe confere dignidade. Esta permissão que Deus concede pela prova que Jesus irá enfrentar agora, é para que Jesus demonstre a Deus o Pai toda a sua obediência e submissão. E é interessante que a palavra tentação, ela na língua portuguesa, ela dá a nós o sentido de alguém que é instigado a ou induzido ao mal por
ou intentar algo contra, mas na língua grega a ideia é de literalmente ser colocado à prova. Assim como Gênesis capítulo 22 mostra que Deus permitiu que Abraão fosse provado a sua fé quando Deus pede o seu filho para que fosse imolado. Aqui não é uma mera tentação, a ideia aqui é de uma prova duríssima, a qual Jesus agora irá enfrentar. E onde então Jesus foi tentado? Mateus vai nos dar um panorama, dizendo que Jesus ele foi tentado no deserto. Ele foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado, para ser provado. E essa é a primeira intenção que Mateus dá a nós, ao seu público primário, de que nós devemos olhar para esse texto, e mais uma vez eu quero frisar a ideia, que nós não podemos olhar este texto, esta passagem, somente como uma mera experiência, ou uma mera tentação, mas sim como uma dura provação. E aí a pergunta é, por que Jesus tinha ou teve essa necessidade de ficar sozinho? É porque Deus, o Pai, havia dado a Jesus uma missão. E para que ele viesse cumprir essa missão, ou iniciar o seu ministério, não só neste momento, mas em tantos outros, Jesus se retirou para se preparar para a missão que foi conferida a ele. Jesus retira-se e ele tem um momento de intimidade com o Pai, 40 dias e 40 noites sem alimentar, em plena comunhão, num ambiente completamente hostil. E Mateus diz que depois deste período de 40 dias e 40 noites, ele teve fome. E que apresenta a nós a humanidade de Jesus, onde nós temos sistematicamente estudado aqui na escola dominical, principalmente sobre as duas naturezas de Jesus Cristo, que ele é 100% Deus e ele é 100% homem. Mateus, então, ele vai nos falar, ou quem foi que tentou Jesus? E Mateus diz, ele foi tentado pelo diabo, pelo tentador, pelo adversário, 40 dias e 40 noites sem se alimentar. E Satanás, astuto como é, e não tendo nenhuma dúvida de que este que ele agora irá testar é de fato Deus encarnado, ele usa justamente este momento onde ele pensa que Jesus está frágil, e diante da fragilidade de Cristo, ele lança a primeira isca, ou apresenta a sua primeira proposta, e que é justamente a tentação de usar os seus poderes de forma egoísta para o seu próprio benefício. Versículo 3, versículo 4 diz que então o tentador, o diabo, aproximando-se, lhe disse, tendo em vista que é o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Por que nós temos convicção de que Satanás não tinha nenhuma dúvida de que este que ele está agora tentando é o Messias anunciado pelo Antigo Testamento? É porque no capítulo 3 nós encontramos um testemunho triplo da pessoa de Jesus, onde João Batista afirma, Deus o Espírito Santo chancela, e Deus o Pai diz que este é o meu Filho amado em quem me compraz. Então Satanás, ele vai justamente entrar por uma porta, testando a Cristo pelo o amor, referente ao amor e ao cuidado de Deus o Pai, referente à sua pessoa. Uma vez que você é o Filho amado de Deus, por que seu Pai não te alimenta? Se você não é o objeto de maior cuidado dele, por que ele colocou você no deserto, numa situação terrível como esta, e não vem te alimentar? Esta tentação não é diferente das palavras que este mesmo indivíduo usou para Eva e Adão lá no Éden. É minar o coração do indivíduo por meio da negação do amor e do cuidado de Deus. É isso que Satanás está dizendo para Adão e Eva. Vocês pensam que Deus te ama? Que Deus ama vocês? Se ele amasse vocês, ele permitiria que vocês fossem deuses. E por meio da dúvida, Eva e Adão desobedecem, e a raça humana toda, sobre ela está imputada o pecado
o que nós chamamos de depravação total. Mas então, Satanás, na sua astúcia, ele faz a sua sugestão. Eu tenho meio para solucionar o seu problema. Já que você é Deus e eu não tenho nenhuma dúvida disso, pega essas pedras, transforma em pães e se alimenta. Para que ficar passando fome? Jesus, de fato, nós sabemos que ele poderia transformar aquelas pedras em pães. Ele é Deus. Mas com isso ele teria usado seus poderes independentemente do Pai. E o Filho veio justamente para obedecer ao Pai, conforme o evangelista João registra no seu evangelho, no capítulo 6, versículo 38. Porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. A proposta de Satanás para Jesus é: faça como Israel no passado. Quando Deus liberta Israel com mão poderosa da escravidão de 430 anos do Egito, e aquele povo foi para o deserto, e Deus proveu para aquele povo tudo que eles necessitavam, mas mesmo com toda a provisão de maná, de carne, aquele povo murmurava contra Deus. E apontava o dedo para Deus como se Deus não fosse suficiente para suprir as suas necessidades. E olha o que está registrado no Salmo 78, do versículo 18 ao 19, eu vou ler para você. Tentaram a Deus no deserto, tentaram a Deus no seu coração, pedindo alimento que lhe fosse do gosto. Falaram contra Deus dizendo: pode acaso Deus preparar-nos mesa no deserto? Será que Deus de fato está preocupado conosco? E é por isso que eles murmuravam e levantavam contra Deus, dizendo que tinham saudade do período de escravidão, porque ainda sonhavam com a comida do Egito. Para derrotar Satanás, Jesus usa o texto em Deuteronômio, capítulo 8, versículo 3, que é o mesmo texto que Deus trata aqui o povo nessa rebeldia. No capítulo 8 de Deuteronômio, Deus está tratando com a segunda geração para que eles não agissem conforme os seus pais, que não creram que Deus era suficiente para sustentá-los no deserto. E Deus diz: vocês andaram 40 anos, nunca faltou alimento para vocês, nunca faltou água, a veste de vocês não se desgastaram, as sandálias dos pés não se desgastaram. Vocês precisam aprender a caminhar ou entender de que eu sou suficiente para suprir as suas necessidades. Porque eu alimento vocês não é só com alimento físico, eu alimento vocês com a minha palavra. E se vocês alimentarem com a minha palavra, vocês jamais terão fome. Jesus optou pela obediência ao Pai. A única maneira de possuir satisfação plena, querido irmão, querida irmã, é aprender a depender totalmente de Deus. Ele é capaz de suprir todas as suas necessidades. Por isso, eu quero trazer algumas lições para esta primeira tentação. Algumas lições práticas para a sua e para a minha vida. A primeira lição é que você e eu nunca podemos duvidar do amor e do cuidado de Deus por ti. Não duvide, não dê brecha. Deus é mais que suficiente para suprir as suas necessidades. Porque este inimigo que provou a Cristo no deserto, que provou Adão e Eva lá no Éden, ele é sutil, ele é astuto. Ele conhece os seus e os meus pontos fracos. E ele vai nos instigar à rebeldia para com Deus, a não crer que Deus nos ama, que Deus não está nem aí para nós. Ele vai lançando as iscas. E nós precisamos estar com o nosso coração firmado na palavra. Está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Satanás, ele sempre tentará achar uma brecha em nossas defesas para minar a nossa fé referente a Deus. Olha o que Paulo diz na carta aos Romanos, capítulo 5, versículo 6 a 8, eu vou ler para você. Diz assim: dando provas de que Deus nos ama, porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderia ser que pelo bom alguém se anime a morrer.
Mas Deus prova o seu grande amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Paulo está falando para nós: você quer uma prova de que Deus te ama? A prova de que Deus te ama é que Ele deu o seu bem maior, seu único filho, para morrer e pagar pelo seu pecado. Não duvide do amor e do cuidado de Deus por você. Segunda lição é que o diabo, ele sempre almeja, ele sempre vai atacar os nossos pontos fracos. Este inimigo, ele é astuto. Então nós temos que estar vigilantes. Resistir o diabo e ele fugirá de vós. É isso que a Escritura nos chama. Ele não acanha em nos provar, em nos testar. Ele sempre vai buscar uma área vulnerável da nossa vida. Ele olhou para o quadro que Jesus estava passando depois de 40 dias e 40 noites sem alimentar. A isca é comida. E o texto diz que Jesus estava com fome. Daí a tentação de tentar induzir Cristo a usar o seu poder de forma egoísta à revelia de Deus, o Pai. Satanás escolhe justamente aquela tentação a qual somos mais vulneráveis no momento. Cuidado. Terceira lição: precisamos aprender a esperar e a confiar em Deus. Nós somos muito precipitados. Nós vivemos num tempo de emergência. Tudo nosso tem que ser muito rápido, tem que acontecer a tempo e a hora. E quando não acontece, nós ficamos frustrados, irados conosco, com as pessoas que nos cercam, com Deus. Nós culpamos alguém. Sabe por que isso acontece conosco? É porque nós, com o passar dos dias na nossa caminhada cristã, nós vamos esquecendo de aprender a esperar e a confiar neste Deus que nos supre. Se você olhar o versículo, querido, de número perdi aqui, mas eu vou achar, onde vai dizer que depois que o diabo, versículo 11, com isto deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Olha o que é confiar em Deus e esperar nele. Deus enviou anjos para servir Cristo, para alimentá-lo. É Ele que nos supre. Então nós temos que ter muito cuidado. De fato, Jesus precisava de alimento, mas muito mais do que um alimento físico, o que de fato o sustentou foi a palavra de Deus que estava no seu coração, e a mesma palavra que deve estar no nosso. Devemos confiar plenamente neste Deus. O resultado é: com isto o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. É assim que Deus cuida de nós, e é por isso que nós devemos descansar e crer que Deus é mais suficiente para as nossas provações. Segunda tentação é a tentação de usar os seus poderes para realizar algo espetacular. Versículo de número 5 ao versículo de número 7. Então o diabo levou a cidade santa, a Jerusalém, colocou na parte mais alta do templo. Esta torre, ela tinha mais ou menos 150 metros de altura. E a proposta é: tendo em vista que você é Deus, você é o Filho de Deus, atira-te abaixo. Porque está escrito, Deus vai intervir, Deus vai te salvar. Lança-te, prova Deus. Vamos ver se Deus te ama mesmo. É isso, é dessa forma que ele age. Então quer dizer que você quer viver pelas Escrituras. É isso que Satanás está falando para Jesus. Quer dizer que então a sua resposta é: eu confio naquilo que está na Escritura, que Deus é suficiente para me suprir. Então permita-me citar um versículo da Escritura para você. Porque se eu citar um versículo da Escritura, você vai obedecer, você vive pela palavra. Só que o versículo que ele usa é texto pinçado e distorcido da Escritura. Disse hoje na parte da manhã aqui que as heresias, elas entram dentro da nossa igreja pelos detalhes.
E sempre a heresia, ela vem com uma capa de escritura. Ela está baseada em um texto, ou geralmente um versículo. Fora do seu contexto, é isso que Satanás faz. Para você, então, que diz que quer viver pela escritura, então, a proposta que eu tenho para você vem da escritura. Se crer nas escrituras, pule. Vamos ver se o Pai está mesmo cuidando da sua vida. É assim que Satanás, ele age com Cristo, agiu e age conosco. E a resposta de Jesus, mais uma vez, encontra-se nas Escrituras. Mais uma vez, Deuteronômio, capítulo 6, versículo de número 16. Também está escrito: não tentará o Senhor teu Deus. E Jesus frisou: também está escrito. Satanás, ele vai sempre... A Escritura nos diz que Satanás conhece a Escritura. E o seu objetivo é desviar-nos dos caminhos do Senhor. Esse é o objetivo dele. Ele conhece, o problema de Satanás é ele não obedecer à Escritura como nós obedecemos. Não é porque ele não conhece, mas ele é astuto, ele é sutil. Ele vai pensar um versículo, 2 versículos, para formar um contexto ou algo que balize a sua proposta. E ao citar o Salmo de número 91, Satanás omite de forma astuta, sutil, o termo ou a frase: ele te guardará em todos os teus caminhos. O Filho de Deus, que está agindo segundo a vontade de Deus, ele tem convicção que ele desfruta da proteção do Pai. Ele não precisa se lançar de 150 metros abaixo para que Deus envie anjos para o resgatar antes que ele toque no chão, ou ele mesmo usa os seus poderes para que ele simplesmente não toque no chão, e que isso venha chamar a atenção de multidões. Tem algumas lições também dessa tentação para que nós possamos aplicar em nossa vida. Primeira lição é que, assim como nós não podemos nunca duvidar do amor de Deus, do seu cuidado, nós também, do seu cuidado, nós nunca podemos esquecer de que este Deus é o Deus que nos guarda. A Escritura diz que esse Deus nos guarda como uma menina dos seus olhos. Esse Deus dispensa anjos para cuidar de você, para cuidar de mim. Mas Deus não deseja que a gente o tente. Era isso que os fariseus, no contexto do ministério de Jesus, sempre fazia. Sempre pediam um sinal para Cristo, dando um sinal, eles viessem a crer que Ele era Deus. Nós não precisamos disso, porque Cristo vai nos dizer que nós não podemos tentar a Deus, nós não podemos colocar Deus em xeque, né? Como se nós assim pudéssemos, mas é termos atitudes, irmãos, para induzir Deus a agir de uma forma miraculosa. Porque se Deus agir de uma forma miraculosa em seu favor, você vai ser o cara. Você vai se tornar a pessoa da vez. Você vai ser o iluminado. Aquele que tem um cuidado especial, como se Deus cuidasse mais de um e menos de outros. Não, Deus dispensa o mesmo cuidado sobre todos. Então não duvide que Deus te protege. E isso é suficiente para você caminhar no seu dia a dia. Satanás tem tentado colocar em nossos corações, ou no coração de muitos crentes, a ideia de que Deus nos desamparou. Já ouviu algum crente dizer isso? Deus não me ama, Deus não me responde mais, não me ouve, Deus me abandonou. Nunca. Então ele sempre vai fazer uso de textos distorcidos da Escritura para tentar te convencer. Se ele provou e tentou o próprio Deus encarnado, ele não vai te poupar. Segunda lição desta provação é que esse inimigo, ele é versátil. Se ele não consegue numa área, ele vai tentar em outra. Olha como ele age com Jesus. Ele primeiro vai tentar induzir Jesus a saciar a sua fome a revelia de Deus. Agora ele vai tentar induzir Jesus a uma ação espetacular. Ele sempre vai tentar encontrar uma maneira para que você agarre a isca. Temos que estar sempre
vigilantes. Olha o que Pedro escreve na sua primeira carta, capítulo 5, versículo 8, diz assim: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge procurando alguém para devorar. Resiste-lhe firme na fé, certo de que os sofrimentos iguais ao vosso estão se cumprindo na vossa irmandade e espalhada pelo mundo. Resistir por meio da palavra, e Satanás fugirá de nós. Temos aí ainda uma terceira tentação. É a tentação de percorrer o caminho mais fácil. É a tentação de percorrer o caminho mais curto. É isso que ele faz com Jesus. Mas o preço que ele exige é um preço altíssimo. Olha aí, versículo 8 a seguir. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Olha a ousadia desse sujeito. Ou seja, eu sei que há um ministério para você cumprir. Eu conheço a Escritura, eu sei o que a Escritura exige. A Escritura exige morte de cruz. Para que você vai à cruz se eu posso te dar tudo o que Deus vai dar e já prometeu para você depois da consumação de todas as coisas? Que Deus diz: eu vou dar ao meu filho todos os reinos, toda a glória, tudo é dele. O que Satanás está propondo é: há um caminho mais fácil, há um caminho mais curto. Basta você se curvar e me adorar. Satanás sempre desejou ser cultuado, ele sempre desejou estar no lugar de Deus. A Escritura sempre nos apresenta esse indivíduo tentando que, além daqueles que já cultuam ele, conscientes ou não, mas ele deseja que o povo de Deus se curve diante dele. É desta forma maligna como é a sua própria essência que ele age nessa tentação. Satanás oferece um atalho. Jesus sabia que ele teria que passar pela cruz, que ele teria que passar pelo sofrimento para chegar à glória. Você pode ler isso em Lucas capítulo 24, versículo 46, 1 de Pedro 1, versículo 11, 1 de Pedro 5, versículo de número 1. E se ele se tivesse prostrado e adorado a Satanás apenas uma vez, como está registrado aí na Escritura, ele teria recebido, momentaneamente, aquilo que nem pertence a Satanás. Satanás está propondo dar algo que não pertence a ele. Salmo 24, versículo 1 diz que o mundo e tudo que nele pertence é de Deus. Então, nós temos que acreditar que, de fato, este caminho mais curto, que é o caminho largo, às vezes apresentado a outra figura também pela Escritura, não é o caminho ideal. Então Satanás oferece o caminho mais fácil para Cristo, mas ele não aceita a sua oferta, porque ele descansava na promessa dada a ele pelo Pai, registrada em Salmo capítulo 2, Salmo 2, versículo 8, pede-me e eu te darei as nações por herança. Então nós encontramos esta mesma afirmação de Deus no Salmo 22, versículo 22 ao 31, que é o Salmo da cruz. Então não é, Cristo ele descansa e espera esta promessa seja concluída na sua vida, mas ele sabia que ele teria que, antes da glória, ele teria que ir à cruz, ele teria que passar pelo sofrimento. E aqui há a demonstração de que de fato ele é Deus. Jesus ordenou a Satanás: retira-te. Satanás não tinha uma opção, é uma ordem de Deus dada a uma criatura: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele dará culto. Você vai ler isso também em Deuteronômio capítulo 6, versículo de número 13. Então, temporariamente, Satanás derrotado. Lucas diz que ele desiste. Não, Lucas vai dizer, capítulo 4, versículo 13, que passadas que foram as tentações,
de Cristo no deserto, apartou-se dele o diabo até o momento oportuno. Ou seja, Mateus está dizendo a nós, e Lucas, esse indivíduo, ele não descansa. Ele está sempre procurando a brecha. Cuidado! E aqui algumas lições sobre essa tentação para que a gente aplique em nossa vida. Primeira lição, queridos, é que nós devemos ter muito cuidado com as propostas que ouvimos e recebemos, principalmente aquelas propostas que vêm em nome do Senhor. Cuidado! Nem tudo que vem em nome do Senhor tem a ver com o Senhor da Escritura. Quando você ouvir alguma proposta, vá conferir na Escritura, se você tem alguma dúvida. Confere na Escritura, se de fato aquilo que está sendo proposto é de fato, tem a ver ou tem a chancela da Escritura. Cuidado com as propostas que apontam o atalho. Cuidado com as propostas que apontam o caminho fácil. Não caia nesse engodo. Isso é cilada para a sua vida. Deixe que Deus realize o seu plano na sua vida, de acordo com aquilo que Ele já determinou antes da fundação do mundo. Ande de acordo com o ditame de Deus. Não ande segundo o ditame da sociedade, daqueles que querem tudo fácil, tudo rápido. E sempre para você chegar lá tem que buscar o atalho, o caminho mais fácil. E às vezes para você conquistar o caminho, aquilo que você deseja pelo caminho mais fácil, você vai ter que burlar a Escritura. Você vai ter que desobedecer a Deus. Não pague esse preço. Não vale a pena. Deus vai te honrar. Da forma correta, Deus sempre nos honra. No tempo e na hora dele. Segunda lição, Satanás pode até propor o caminho mais fácil ou mais curto. Todavia, a exigência que ele faz é uma exigência a qual nós nunca podemos nos curvar diante dela. É deixar de prestar culto a Deus para prestar culto a qualquer outro ser. É desta forma que nós precisamos caminhar. Assim sendo, depois de derrotar Satanás, Jesus estava pronto para iniciar seu ministério. É isso que Mateus está falando. Ele foi provado, ele foi testado, ele deu todas as provas a Deus o Pai de obediência e de submissão. E por isso agora ele vai desenvolver o seu ministério com poder, com autoridade, porque ele é Deus. E é esta a lição que Mateus nos diz. A primeira chancela, o primeiro testemunho de que de fato Jesus é Deus, é do próprio Satanás, o tentador. E a segunda chancela, o testemunho, é do próprio ministério de Jesus, que ele desenvolve agora com todo o poder, com toda a autoridade. Não tem como a gente duvidar dessas verdades reveladas no Evangelho. E é justamente isso que Mateus deseja a nós. E para apresentar essa verdade, Mateus ele vai buscar um texto do profeta Isaías, lá no capítulo de número 9. E ele vai dizer o seguinte, versículo de número 15. Terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios, o povo que jazia em trevas viu grande luz. E aos que viviam na região e sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. A luz do mundo, Mateus está dizendo, é este, é Cristo. Ele está no meio de vós. Vocês não podem ter dúvida referente a Jesus Cristo. Para aqueles que jaziam nas trevas, Jesus veio e Ele é a luz do mundo. E Ele diz que nós, como servos, devemos também refletir a sua luz. Então, o que Mateus está dizendo para nós é que Jesus, Ele traz a salvação para aqueles que nele crê. É por isso que Mateus ele vai sempre buscar textos do Antigo Testamento para convencer os judeus de que este Jesus é o Messias anunciado pelos profetas do Antigo Testamento e consolidar a fé daqueles que já tinham convertido ou foram convertidos por Deus e tinham Cristo como Senhor e Salvador
de suas vidas. E a outra ideia aqui de Mateus, Galiléia dos gentios, é de apresentar que este evangelho, este Cristo veio com uma mensagem de salvação universal. Todos vão ouvir, esta mensagem vai chegar aos confins da terra, vai alcançar judeus e gentios, e na consumação de todas as coisas, milhões de milhões, de todas as raças, de todas as tribos, de todas as línguas, estarão diante deste Cristo, prestando culto a Ele, ao Cordeiro que venceu. Então, como é então que Mateus apresenta este ministério de Jesus, que agora ele começa a desenvolver, dando-nos toda a convicção de que de fato ele tem toda a autoridade. Mateus diz, ele apresenta o seu ministério através da sua pregação. A partir de agora, Mateus vai dizer que Jesus pregava com autoridade. As multidões ficavam boquiabertas, e Mateus vai apresentar isso no capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7. Ele ensinava com autoridade, e ele curava com poder. E Mateus vai dar a nós algumas pistas aqui de que de fato Jesus assim agia. Ouvindo, porém, Jesus que João Batista havia sido preso, retirou-se para a Galiléia. Por que Jesus faz isso? Porque Jesus não quer colocar o seu ministério em risco. Se Jesus permanece em Jerusalém, aquele mesmo Herodes Antipas que havia mandado prender o profeta João Batista, com certeza iria mandar prender Cristo. Jesus então ele se retira, ele vai para a Galiléia, ele deixa então sua cidade natal é Belém, mas a sua cidade Nazaré, e ele monta o seu quartel-general numa cidade chamada Cafarnaum. Cafarnaum torna-se o quartel-general de Jesus e toda a sua equipe no decorrer de todo o seu ministério. E aqui se cumpre aquilo que os profetas disseram no passado. Versículo 17 diz que daí por diante passou Jesus a pregar com toda a autoridade, a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Esta é a mensagem que traz vida. Essa é a mensagem que muda a sorte do indivíduo que crê. É isso que Mateus está dizendo a nós. E a outra prova que Mateus vai dar é no chamado dos seus discípulos, daqueles que iriam também receber a vocação apostolar. Jesus chama de forma irresistível a quem? Mateus vai dizer, caminhando junto ao mar da Galiléia, versículo 18, viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes ao mar porque eram pescadores. Eles viviam da pesca, eram pescadores experientes. E diz que Jesus os chama: segue-me, vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Versículo 20, então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Mas é interessante a gente lembrar que João já havia apresentado, como Mateus não escreve o seu evangelho de forma cronológica, mas por tema, João já havia apresentado que André e Pedro já tinham tido um encontro com Cristo, que eram discípulos de João Batista. Então, primeiro é Pedro e André, e depois Tiago e João, que estavam na companhia de seu pai, e abandonar o pai, naquele contexto, era algo até mesmo de ir ao tribunal e ser inquirido porque abandonou. Mas diz o texto que é lógico que esse abandono aqui não é um abandono de deixar para lá, mas de cumprir um chamado. Porque eu tenho convicção de que nem o pai e nem a mãe desses 2 indivíduos nunca deixaram de ser assistidos por eles, e nem por Deus. E diz então que, passando adiante, viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco, em companhia de seu pai, consertando a rede, e chamou-os. Versículo 22, então eles, no mesmo instante, deixando o barco e seu pai, o seguiram. Aqui Mateus está dizendo para nós que Jesus, pelo fato de ser Deus,
quando Ele chama, não tem como resistir. Ilude aquele que pensa que está dando um tempo para Deus, para aceitar Deus no momento dele. Não, no momento que eu quiser, eu aceito Jesus como Salvador da minha vida. Largue de ilusão. Porque quando Deus vem, meu amigo, e Deus chama, acabou. Você não vai falar não. Deus te constrange de toda forma. Deus muda a disposição do seu coração, muda a sua vontade e faz você confessar que Ele é Senhor e Salvador da sua vida. Foi assim com você, foi assim comigo. Mas Mateus quer dissipar do nosso coração, de seus ouvintes primários, toda dúvida referente a Jesus, o Messias. Ele agora vai apresentar que Jesus, ele percorria toda a Galiléia, verso 23, ensinando, pregando e curando. E Mateus agora vai elencar alguns feitos de Jesus. Não havia enfermidade que Jesus não curava. Não havia demônio que pudesse resistir a ele, porque ele é Deus. É isso que Mateus está dizendo para nós. E tudo que ele faz com autoridade e poder. E a sua fama correu por toda a Síria, trouxe-lhe então todos os doentes, acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados. Jesus simplesmente dizia: retira-te. Não tinha entrevista, né? Como em algumas igrejas aí, tem entrevista com os demônios. Lunáticos, paralíticos, e a ênfase de Mateus no final do versículo 24, ele os curou. Foi visto ocularmente, testemunhas oculares viram que Jesus de fato era Deus. Infelizmente muitos seguiram por isso, e até hoje alguns ainda vão a algumas igrejas atrás de cura. E a cura nada mais é para chancelar esse ministério, a pessoa de Cristo. Ele é Deus, faz o que ninguém pode fazer, ele realiza o impossível. E da Galiléia, Decápolis, Jerusalém, Judéia, da além do Jordão, numerosa multidão o seguiam. Preste atenção, numerosa multidão o seguiam, mas nem todos se renderam a ele. Viram com os próprios olhos, provaram das benesses de Deus, mas não estavam registrados no livro da vida. Porque a salvação, queridos, que a Escritura nos traz e nos mostra, é para aqueles que estão registrados ou foram registrados antes da fundação do mundo. É para os eleitos de Deus, que só Ele conhece. E que no momento exato da sua vida, num ponto histórico da sua vida, você vai ser movido por Deus a tê-lo como Senhor e Salvador de suas vidas. Então eu quero concluir dizendo que Jesus agora, a partir do capítulo 5, capítulo 6, Mateus vai apresentar a nós os ensinamentos do Rei. Se nós seguimos a Ele, fomos mudados por Ele, como foi Pedro, João, Tiago e André, nós devemos andar de acordo com o seu ensino. Então, capítulo de 1 a 4, Mateus, ele apresenta Jesus Cristo, Rei Messias, tendo como base as profecias messiânicas veterotestamentárias. Mateus afirma que Jesus Cristo é 100% Deus, é 100% homem. Revela-nos que pelo fato dele, Cristo ser Deus, ele foi Cristo adorado por anjos. Lembra no seu nascimento? Uma miríade de anjos anunciou aos pastores nas campinas de Belém que o Messias havia encarnado. Ele foi adorado pelos pastores, ele foi adorado pelos magos, ele foi adorado por Maria, sua mãe, ele foi adorado por Isabel, mãe de João Batista, foi adorado por Simeão e pela profetisa Ana. Todavia, Mateus também nos revela a hostilidade que Cristo enfrentaria antes mesmo do seu nascimento. Jesus iria ser perseguido, ele iria passar por sofrimentos, e tentando acabar com a mensagem de que o rei dos judeus havia nascido, Herodes manda matar todas as crianças de 2 anos para baixo. Por fim, nós deparamos com 5 testemunhos, capítulo 3 e 4, chancelando
de que de fato Ele é Deus. Nós temos testemunho de João Batista, testemunho de Deus o Pai, o testemunho do próprio Espírito Santo, o testemunho de Satanás e, por fim, do próprio ministério de Jesus. E quero concluir com algumas aplicações práticas para a sua e para a minha vida. Primeiro é que nós devemos lembrar que onde Adão e Eva falharam, estado perfeito, no lugar perfeito, no Éden, desobedecendo a Deus, condenando toda a raça humana à morte, conforme Paulo registra na carta aos Romanos, capítulo 5, versículo 12, o Messias triunfou. Triunfou no deserto, triunfou no Getsêmani, triunfou na cruz, concedendo vida a todos o que nele crê. Não tem como duvidar de Jesus, irmãos, não tem como não crer que Ele é Deus, Ele é Deus. Segunda aplicação prática para a sua e para a minha vida, devemos lembrar que onde Israel falhou no deserto, tentando a Deus, murmurando contra Deus, por não confiar que Deus era suficiente para sustentá-lo e guardá-lo na peregrinação do Egito até a Terra Santa. E por isso vagou por 40 anos no deserto, Jesus Cristo triunfou por meio da obediência e submissão a Deus o Pai. Jesus é o nosso modelo. Nós devemos submeter, nós devemos obedecer a Deus, somente a Ele. E submissão não é algo fácil. Mas é isso que nós devemos fazer, porque Ele é o nosso Deus. E por fim, diante desse quadro, por tudo isso, devemos lançar fora do nosso coração, da nossa mente, toda sombra de dúvida referente à pessoa de Jesus Cristo. Ele é o Rei Messias, Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Salvador, Ele é o nosso Redentor. Feche seus olhos, curva sua cabeça e vamos orar no nome de Jesus. Querido Deus, eterno Pai, diante da Tua palavra exposta a Deus, nós não temos desculpas diante de Ti, porque o Senhor nos constrange a olhar para a Tua palavra e submeter aquilo que o Senhor nos revela por meio dela. Dá-nos, ó Deus, um entendimento de que nós somos fracos, somos falhos, e que a vez ou outra, ó Deus, nós buscamos andar pelo caminho mais fácil. Tem misericórdia de nós, nos ensina a confiar em Ti, a crer que o Senhor é suficiente para prover e suprir todas as nossas necessidades, de que o Senhor é suficiente para nos guardar do maligno e de todo mal. Ó Deus, não nos permita que a gente venha tentar o Senhor, que a gente venha prestar culto a outro, a não ser a Ti, somente a Ti. E ainda, ó Deus, rogo a Ti nesta noite, se aqui, ó Deus, no nosso meio ainda tem alguém que não tem Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, que o Senhor, na Tua graça infinita e misericórdia, venha mudar a sua disposição de coração e mente, para que este ou esta possa aceitá-lo como Senhor e Salvador de sua vida, e trilhar o caminho, ó Deus, a jornada cristã, que a despeito de todas as lutas, o Senhor se encontra conosco e nos fortalece a cada dia, para andarmos de acordo com aquilo que o Senhor tem nos ensinado e assim alegrarmos o Teu coração. Oramos na mediação de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor eterno do nosso Deus e Pai, a consolação do Santo Espírito seja ricamente derramada sobre a sua vida, derramada sobre a vida de todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra. Nós oramos no nome de Jesus Cristo. Amém e amém.